Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias de hoje. Na primeira parte você acompanhou as principais notícias de Valadares e região. Claro que aqui no Superi Notícias você sempre fica muito bem informado e hoje tenho a honra e a oportunidade de conversar e conhecer não só a profissional, mas também algo muito interessante e muito importante, claro, para a nossa saúde. Hoje vou conversar e recebo aqui no estúdio da Superi TV a doutora e nutróloga Ana Carolina, doutora Ana Carolina, que é sucesso em Governador Valadares e que nos dá a honra da sua presença aqui na Superi TV. Doutora Ana Carolina, muito obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. E doutora, para a gente poder começar o nosso bate-papo, muitas pessoas estão acostumadas a ouvir o termo nutrição, nutricionista, mas nutrologia e a função de uma nutróloga. Queria entender e queria saber de você o que consiste isso. Então vamos lá, é uma dúvida realmente muito comum, né? Nutrologia, na realidade, é uma especialidade médica, né? Que trabalha com o diagnóstico de doenças relacionadas à carência e os excessos dos nutrientes, né? Há alterações de comportamentos alimentares, doenças metabólicas, né? E a gente propõe intervenções nesse sentido, tanto da parte dietética, né? Com abordagem ali nutricional, sim, quanto com terapia medicamentosa, que é o que mais diverge aí da abordagem do nutricionista, né? Aqui uma das funções de uma nutróloga é justamente captar e diagnosticar qual é a quantidade necessária de nutrientes que uma pessoa precisa ter dentro do seu corpo, e isso é de suma importância. E principalmente sobre as proteínas, em relação à quantidade e a importância que ela tem no nosso corpo, porque hoje em dia, né, pelo advento das redes sociais, da tecnologia e do avanço nessa inserção de milhares de pessoas no ambiente de musculação, de crossfit, nós sabemos que a proteína ela é muito falada entre essas pessoas que praticam esses esportes. Mas nós sabemos que a proteína ela é saudável e bem-vinda para todos os tipos de pessoas. Eu queria saber, principalmente para o público mais velho, que às vezes tem uma alimentação um pouco mais desleixada, é a senhora que não gosta de jantar, é o senhor que só almoça e fica sem comer. Qual que é a importância dessa área, desse profissional, saber e diagnosticar a importância de proteínas no corpo humano? Justamente, a proteína, então, ela é uma matéria-prima, né, para a construção de todos os tecidos do corpo, né? No geral, nosso corpo usa carboidratos e gorduras como matéria-prima para geração de energia. Sim. E a proteína para a síntese mesmo dos tecidos do corpo, né? Então, ela é fundamental, né? Porque o corpo ele vai renovando ali os tecidos. E a própria idade, sim, ela é catabólica, né? Que é isso? Ela vai, na realidade, fazendo com que o paciente tenha uma diminuição da massa muscular. Então, a proteína ela é fundamental. Avaliar o aporte proteico ali da nutrição do idoso é fundamental, porque geralmente o idoso, ele tem uma certa resistência a alimentos sólidos, né? Então, a proteína da carne, por exemplo, ele já não consegue ingerir tão bem, né? Às vezes não quer o ovo, aí fica aquela coisa, né? Que a dieta do idoso é a sopinha, que não bate geralmente, né, a meta proteica ali, a proposta de proteína que deveria haver para o idoso. Sim. E nesses casos, a gente avaliando e vendo que tem uma dificuldade nesse sentido, é fundamental que a gente suplemente, né, essas proteínas. Sim. Então, a proteína realmente é algo que tem que ser avaliado e valorizado na dieta do idoso. Em outro ponto, e aí você pode escolher se você vai querer abordar e inserir nesse mesmo contexto tanto o idoso ou o jovem que pratica algum tipo de esporte, sabemos também que o excesso de proteína também é algo muito prejudicial para a nossa saúde. Justamente, né? Ela tem que ser bem calculada, né? E a prescrição tem que ter ali, né, certinho a quantidade nutricional, calcular de acordo com a demanda de cada um. Sim. Isso vai da atividade física, isso vai da idade, né? O idoso, por exemplo, que você citou, tem uma resistência anabólica. Então, para a gente promover realmente a síntese, a gente tem que fazer, às vezes, mais proteína do que o paciente jovem, tá? O praticante de atividade física também, como ele pode catabolizar, a depender da atividade que ele pratica, ele tem que suplementar um aporte de proteína maior. Então, é realmente fundamental a gente avaliar essa questão, né? E nós sabemos que, claro, no contexto atual do Brasil, crise econômica, inflação altíssima, muitas pessoas não possuem, às vezes até têm a ideia de saber a importância de uma nutróloga ou de uma nutricionista, só que por questões financeiras mesmo, ela não consegue ter um aporte de um profissional para poder estar ali orientando. Uhum. Muitos praticantes de esportes, eles acabam fazendo a sua dieta, o seu plano alimentar, da cabeça, vendo alguma dica, vídeo de algum youtuber, e a gente sabe que às vezes não é o melhor caminho, porque ele pode extravasar, ele pode
fazer com que possa ser algo perigoso para a sua saúde. Sobre o ponto das proteínas, o excesso, qual o sintoma que essa pessoa que não tem um acompanhamento pode ver e pensar, opa, tem algo de errado, estou excedendo no excesso de proteínas? Primeiro, com relação à quantidade de caloria da dieta também, né? Proteína é fundamental, mas ela também tem uma densidade calórica. Sim. Então, o paciente pode, porventura, começar a ganhar realmente gordura, né? E a proteína, uma dieta hiperproteica, a gente sabe que também pode comprometer um pouco a saúde renal, né? Com certeza. E ninguém quer ter problema, principalmente, né, nos rins, que é algo que realmente, quando vem, acaba sendo uma situação muito alarmante e preocupante. Medicina integrativa é algo que eu vejo muito, principalmente os médicos que recém saíram das faculdades, falam muito. Já vi alguns estudos, alguns artigos falando da importância desse nicho, desse setor que está integrado dentro da medicina, podemos colocar assim. Qual que é a importância disso? Então, na realidade, assim, a nutrologia foi o meu primeiro contato, na realidade, me abriu portas aí para conhecer Sim. esse outro modelo de medicina que é a medicina integrativa, né? A medicina integrativa, ela tem uma proposta de tentar resgatar a fisiologia mesmo do organismo, né? A gente entende que as doenças, elas acontecem por uma disfunção do equilíbrio ali do corpo, né? E, no geral, a medicina convencional, ela vem, de uma certa forma, deixando isso um pouco de lado, né? Ela tem uma preocupação muito maior em fazer um diagnóstico de doença, né? E propor uma intervenção ali, um tratamento, que muitas vezes não é nem um tratamento, é na realidade uma intervenção paliativa, né? Porque não promove cura. O médico fala, esse remédio aqui é para a vida inteira, né? Então, a gente vê que isso não promove, de fato, cura. Então, não que as duas se contraponham, mas uma vem para complementar a outra. Claro. Porque a gente tenta identificar o que na fisiologia desse organismo aconteceu, qual foi a desordem que gerou aquela doença e tenta intervir aí, né? Então, a gente tenta otimizar a fisiologia do organismo. O doutor Laí Ribeiro fala, né, que um organismo que tem a fisiologia otimizada, ele desenvolve um processo de autocura, né? Então, a gente faz esse tipo de investigação, avalia carência nutricional, perfil hormonal, metabolismo e faz as intervenções ali de tudo que a gente vê que está disfuncional para promover saúde e qualidade de vida para o paciente mesmo. Você sente que o profissional da medicina ganhou uma importância, aí para a gente poder entrar num contexto um pouco mais abrangente. Você, como uma profissional desse nicho, desse mercado, que é de suma importância para a nossa saúde, com a pandemia, vocês percebem um certo tipo de reconhecimento maior por parte das pessoas, por parte do público? Da medicina integrativa? Do médico em geral, do profissional da saúde. Com certeza ganhou, né? As pessoas começaram a se preocupar com a saúde, começaram a se preocupar, né, com o que elas poderiam fazer para melhorar, de fato, o aspecto geral da saúde delas, né, para elas estarem mais preparadas para, de fato, enfrentarem essas questões de infecção e etc. E a gente começou a ver, nesse momento também de pandemia, a importância de algumas suplementações, né, a importância de algumas vitaminas que a gente não via ser falado na medicina, né? Na realidade, assim, na graduação, né, no curso de medicina, pouquíssimo se fala sobre isso, né? Então, esse cenário mostrou para a gente a importância disso. E, doutora, sobre os suplementos, porque não é algo novo, nós sabemos que com o advento da tecnologia, das milhares de marcas existentes no mercado hoje, esse mercado, esse nicho ganhou uma abrangência muito grande. O que a senhora pode falar sobre os suplementos alimentares, a sua importância, quais são os cuidados na hora de escolher? Então, na realidade, a definição de suplemento é algo muito ampla, né? A gente tem os suplementos de macronutrientes, os suplementos de carboidrato, os suplementos de proteína, né? As gorduras. E a gente tem os micronutrientes também, né? Que são as vitaminas, os minerais, os aminoácidos. E as pessoas não entendem muito bem, né, isso aí. E elas ficam, muitas vezes, se automedicando ali com algumas coisas. Ainda tem os fitoterápicos ainda que são adicionados a isso aí, porque são coisas que são mais facilmente encontradas e vendidas, está ao alcance de qualquer um, né? Mas, de fato, existe uma importância muito grande em você ser avaliado por um profissional competente para prescrever suplementação, né? Para ele identificar as suas necessidades, né? E fazer a prescrição de acordo com a sua demanda, né? Porque o excesso também, ele é muito prejudicial. Com certeza. Doutora, muito obrigado por essa aula, né, sobre nutrologia, sobre a função do nutrólogo, da nutróloga, como é o seu caso, sobre os suplementos, enfim, falamos de tudo e é sempre muito importante ressaltar a importância
de profissionais como você, porque vocês acabam auxiliando muitas pessoas na saúde delas. E isso, claro, é fundamental, afinal de contas, saúde é tudo. Muito obrigado mais uma vez e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Eu quem te agradeço, muito obrigada pela oportunidade. Tamo junto, doutora. O Super Notícias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e, claro, eu volto numa próxima oportunidade. Até mais!